Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, terminaram os jogos de ida das quartas de final da Copa Paulista, hein? Lembrando que a Copa Paulista dá ao campeão o direito de escolher ou a vaga na Copa do Brasil ou a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. O vice-campeão fica com a vaga restante. Nessas quartas de final, nesses jogos de ida, um mandante venceu apenas, que foi a Portuguesa. Tivemos dois empates 0-0 e tivemos uma vitória do visitante, que foi o Votuporanguense. Vamos falar sobre tudo isso, sobre a situação de cada partida, sobre os jogos de volta, sobre os resultados, sobre tudo. Mas antes de mais nada, eu quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo que você vai acompanhando, Série B, Série C, Série D do Brasileiro, Copa Paulista, Bezinha, enfim, estamos na reta final dos campeonatos e acompanhando a cada rodada cheia de cada competição, certo? Como a gente faz sempre lá no meu Twitter, que agora está suspenso, né? O X está suspenso, no Instagram, no Facebook, enfim, né? A gente está sempre ali por aí pelas mídias sociais batendo papo sobre futebol. Bom, vamos começar então com a única vitória do mandante, que foi um jogaço Português e 15 Piracicaba, com poucas chances claras de gol, um jogo muito disputado. Para mim, a Portuguesa foi melhor no primeiro tempo e o 15 quase empatou e foi melhor no segundo tempo. Bom, 3.098 pessoas no Canindé apenas, torcedor do Português, tem que ir mais número, hein? Quase 69 mil reais de renda. A Portuguesa ganhou do 15 Piracicaba por 1-0, um gol de cabeça do Cristiano, seu camisa 10, ainda no primeiro tempo, aos 23 minutos. Né? Primeiro tempo que a Portuguesa foi melhor, a Portuguesa criou mais, fez o goleiro Gabriel Coutinho trabalhar. É verdade que também teve uns bons contra-ataques que o Rafael Pascoal brilhou. E aí, né, nessa troca de dois times competentes, dois times com condições de serem campeões, né? Mas um vai ficar pelo meio do caminho. Aos 23 minutos, o Ben-Hur, lateral direito, cruzou, o Cristiano meteu 1-0. Ainda no primeiro tempo, a Portuguesa chegou a fazer 2-0, né? Com o zagueiro Maurício. O Cristiano, que tinha feito o gol, cruzou. O Anderson Magrão desviou de cabeça e o Maurício fez o gol. Mas o VAR viu o impedimento e anulou esse segundo gol da Portuguesa. Veio o segundo tempo que o Piracicaba foi em cima, teve várias oportunidades. O Lucas Duni, por exemplo, teve duas. O Laual também teve oportunidade. Enfim, mas aí brilhou o Rafael Pascoal e a Portuguesa leva a vantagem do empate para o jogo de volta em Piracicaba no próximo sábado, às 15 horas, hein? A Portuguesa venceu e ganhou o direito de empate. No jogo de volta no próximo sábado, às 15 horas, em Piracicaba, no Barão de Serra Negra, o 15 tem que ganhar de qualquer resultado. Por quê? Se ele ganhar por um gol de diferença, vai para os pênaltis. Então tem continuidade do jogo. Um gol de diferença, é pênalti. Dois ou mais, eles classificam no tempo normal. A Portuguesa, evidentemente, joga pelo empate, joga pela vitória. Então essa é a situação da Portuguesa, que pegou uma vantagem para si. A Portuguesa do Alandotti jogou com Rafael Pascoal, Benhur, Glauco, Maurício e Pedro Henrique, Ferreira, Elvis, depois Diogo, Cristiano, depois Renan Nunes, Carlos Miguel, depois Brian, Anderson Magrão e o Maceió, que renovou contrato e é o artilheiro da competição. O 15 Piracicaba do técnico Leandro Samarone, Gabriel Coutinho, Kellyton, Gilberto Alemão, Acevedo e Gabriel Augusto, Paulinho, William, depois Arthur, Serginho, Vitor Braga, Luiz Araújo, depois Laual, Lucas Duni e Fabrício. A Portuguesa agora joga pelo empate no jogo de volta. Vamos à vitória. O único visitante que ganhou, o Votuporanguense, foi a Capivari e ganhou por 1-0. 1.033 pagantes apenas na cidade de Capivari, quase 10 mil reais de renda. O que a gente pode falar? Que o Capivariano fez um jogo equilibrado no primeiro tempo, chances dos dois lados, tanto o Guilherme Nogueira como o João Paulo, os dois goleiros foram bem, mas mais agudo o Votuporanguense teve a oportunidade de fazer 1-0 aos 46 do minuto do primeiro tempo, ainda com o Badi, experiente Badi, meia esquerda, Badi, fez 1-0 para o Votuporanguense no final final do primeiro tempo. O Lailton, do zagueiro do Capivari, chegou a ser expulso ainda no primeiro tempo, numa dividida com o Endel Júnior, mas o VAR viu o impedimento e a expulsão foi cancelada. Veio o segundo tempo e aí o Capivariano foi para cima, cara. O Capivariano foi para cima, criou, até merecia o empate, mas aí o Votuporanguense tem que agradecer muito ao goleiro João Paulo, que fez 3 brilhantes defesas, pelo menos, 3 defesas muito difíceis, e
conseguiu uma vitória maravilhosa fora de casa, o único visitante que venceu. Então agora, no próximo sábado, às 18 horas, jogando em casa, na Arena Plínio Marim, o Votuporanguense pode empatar, se vencer, classifica, e se perder por um gol de diferença, vai para os pênaltis. Para o Capivariano, tem que vencer por qualquer resultado, um gol de diferença para levar para os pênaltis, ou 2 ou mais para se classificar no tempo normal. E o seu técnico, Hélio Cizenando, foi expulso e não estará no banco de reservas no jogo de volta, hein? Então, boa vantagem do Votuporanguense. Em Araras, União São João e Itaquaritinga fizeram um jogo fraco, tecnicamente, 1.057 pagantes, pouco mais de 15 mil reais de renda. Um jogo que a gente pode falar que o União tentou, o Taquaritinga conseguiu marcar melhor. No segundo tempo tivemos um pouquinho mais de chances, mas nada para você falar que o Matheus Saldanha e o Igor, os goleiros, foram os grandes personagens. Um jogo mais travado, mais marcado, com menos oportunidades claras de gol. União São João, só para falar, né? Eu falei que o Hélio Cizenando foi expulso, técnico capivariano, e o Votuporanguense, o Rogério Correia. Deixa eu só dar a escalação, que daí eu já dou também do União São João. O capivariano perdeu com Guilherme Nogueira, Luiz Cerqueira, depois Renan Tavares, Miguel Baggio, Lailton, Gustavo Kuhn, Passari e Yuri, depois Juninho, Tiaguinho, Carlos Eduardo, depois Rodrigo Bonfim, David Wesley, depois Guilherme e Vinícius Popó. Esse é o time do capivariano, do técnico Hélio Cizenando, que foi expulso e não estará no banco. O Votuporanguense venceu fora com João Paulo, Luizão, Amorim, Léo Paraíso e Frank, Jonatas Paulista, John Egito, depois Danilo, Igor Pimenta, depois Hugo, Badi, depois Reinaldo, Endel Júnior, depois Guilherme, Nando e depois o Bala, certo? O técnico é o Rogério Correia. E a escalação do União São João e do Taquaritinga, que empataram 0-0, União do Rafael Pereira, que foi campeão da 4 com o Rio Branco de Americana, jogou com Igor, Léo, Neto, Mancha e Cunha. Bruno, depois Borges, Igor Maduro, depois Samuel, Joninha, Dutra, depois Paulinho, Rafael, depois Ronald, Viana, depois Luan, técnico Rafael Pereira. O Marcelo Marelli, técnico do Taquaritinga, empatou fora de casa com o Matheus Saldanha, Fabinho, Rael, que foi expulso, e Rafael, João Vitor, Yuri, Yurrey, depois o Giovan, que foi expulso, Giovanni foi expulso, Andradina, depois Diego Mendes, Natan, Luiz Fernando, Andrei, depois Pedrão, Alan, depois Lucas. Só para vocês entenderem que eu falei do 0-0, jogo meio fraco tecnicamente. No segundo tempo, aos 33 minutos, Giovanni, que tinha entrado no lugar do Yurrey, foi expulso. Aí o Taquaritinga se retrancou. O União São João foi. O Rael, zagueiro, já tinha amarelo, foi expulso aos 41. Então, dos 42 em diante do segundo tempo, o Taquaritinga jogou com 9. E por isso que fora de casa o 0-0 para o Taquaritinga foi maravilhoso. Certo? 0-0. E outro 0-0, que até o empate, se você for ver, foi merecido, mas poderia ser por 1-1, 2-2, porque teve boas oportunidades. Comercial e Monte Azul empataram por 0-0 em Ribeirão Preto. E agora, no próximo sábado, às 3 horas, jogarão na cidade de Monte Azul Paulista. Né? Assim como o Taquaritinga e o União São João, que agora jogarão em Taquaritinga, quem vencer está classificado, e novo empate vamos para os pênaltis. Mesma coisa comercial. Quem vencer em Monte Azul Paulista classifica e novo empate vai para os pênaltis. Apenas 2.626 torcedores, não chegamos a 3 mil em Ribeirão Preto, para uma renda de pouco mais de 51 mil reais. Bom, o comercial criou boas oportunidades, duas pelo menos no primeiro tempo, e o Zanella, goleiro do Monte Azul, brilhou, mas o Marcos, o goleiro que classificou o time para essa fase, defendendo 2 pênaltis lá na cidade de Indaiatuba contra o Primavera, também fez boas defesas. Segundo tempo, o jogo foi um pouco mais lá e cá, poucas oportunidades, mas quando precisou, o Marcos segurou o resultado comercial e principalmente o Zanella, fora de casa, mostrou competência e o 0-0 deixou tudo igual para o segundo jogo. Comercial do Renato Peixe jogou com Marcos, Carlinhos, Guilherme Teixeira, Luciano e Yuri, Tener depois Flávio, Ninho depois Emerson Silva, o Baggio depois o Adriano Luiz, Danielzinho depois o Wendel, Macena depois o Valdo Cabacabal e o João Marcos. O Renato Peixe é o técnico. O Silvio Carnuto, técnico do Monte Azul, escalou Zanella, Caio Felipe, Cesani, Thiago e Pedro, depois entrou Matheus, Daniel Santana, depois entrou Vinícius, Pedrinho, depois entrou o Brandão, Pingo, Wesley, depois entrou o Rian, Sacramento, depois entrou o Pet, 0-0, e agora Silvio Canuto pelo Monte Azul
e Renato Peixe pelo Comercial terão que vencer para se classificar. Novo empate é pênalti. E só para a gente recapitular, no próximo sábado, dia 14, 3 horas da tarde, em Piracicaba, 15 e Portuguesa. Né? Em Monte Azul Paulista, Monte Azul e Comercial. Também às 3 horas da tarde em Taquaritinga, Taquaritinga e União São João. E às 18 horas em Votuporanga, o votuporanguense recebe o Capivariano e aí conheceremos o semifinalista da Copa Paulista. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima, até os jogos de volta.